Bom, boa noite, então, pessoal, sejam bem-vindos à nosso novo encontro do curso da Semana de Geografia. Hoje o nosso convidado é o professor Dr. André Roberto Martim. O professor André, ele é mestre e doutor em Geografia aqui pela Universidade de São Paulo, pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana. O professor André também é professor titular aqui do Departamento de Geografia da USP e tem a sua área de formação em Geografia Política, Geopolítica, Geografia Regional, e ele vai ministrar o nosso encontro de hoje, que tem como tema um olhar crítico ao BRICS. E faz parte do nosso curso, que tem como objetivo estar discutindo aí os conflitos do mundo, a geopolítica do mundo, especialmente no ano 2025, que tem estado bem agitado. Então, enfim, vou passar a palavra para o professor André agora. Professor, o tempo é do senhor. No final do encontro, daqui 1h30, a gente deixa aberto para as perguntas, certo? Então, mas o senhor que Tá bom. coordena. Muito obrigado, professor André, por ter aceito o nosso convite mais uma vez, convite aqui do LEMAD, por participar das nossas atividades. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, Wagner, obrigado, Valdirene, pessoal do LEMAD, pelo convite. Sempre eu participo, quando posso, da Semana de Geografia, é uma honra, porque é uma oportunidade para a gente conversar temas em profundidade, né? Aproveitando esse horário, e fico feliz de ver que tem bastante gente assistindo, então agradeço aí a presença de todos, e vou procurar aproveitar o nosso tempo da melhor forma possível, para a gente ver se aprofunda um pouco a discussão sobre essa marca, né? Porque os BRICS se tornaram uma marca, e é uma marca que agora já é parte da história da política contemporânea. Então, eu vou conversar hoje com vocês sobre os BRICS, e eu preparei uma maneira um pouco diferente, talvez, de apresentar, não vou ser tão professoral, mas eu vou falar um pouco da minha experiência com relação a essa questão dos BRICS e da própria construção dos BRICS, uma vez que estas 2 últimas semanas eu participei bastante da coisa dos BRICS, porque eu fui para o Rio, né, que teve a reunião dos BRICS, que vocês todos ficaram sabendo, participei, e também participei, segunda-feira, agora, a última segunda-feira, de um encontro da Escola Superior de Guerra, discutindo a política nacional de defesa, onde, evidentemente, o tema dos BRICS também apareceu. Então, eu estou, assim, com a memória bem fresca sobre esses 2 últimos encontros, em que eu participei, né, como membro, digamos assim, qualificado por ser o Laboratório de Geografia Política da USP, ser professor titular da USP, e participei desses 2 encontros. Então, eu vou falar um pouco sobre isso, para depois voltarmos um pouco para trás, e eu vou polemizar, porque desde os anos 80, mais ou menos, eu tenho uma leitura sobre a situação internacional, né, em que eu defendo uma posição diferente para o Brasil, em que o bloco do Brasil, foi o meu artigo de 91, qual é nosso bloco, né? O Brasil procura seu lugar no mundo. Então, eu acho que desde os anos 90, quando a gente recuperou aí a democracia e veio junto a globalização neoliberal, o Brasil fica meio que perdido, sem uma bússola geopolítica para orientar qual o nosso bloco, né? E eu, então, vou tentar defender, com base justamente nas teorias geopolíticas e na geografia propriamente dita, né? Acho que são 2 coisas diferentes, uma coisa é a geografia, e outra coisa são as teorias geopolíticas. E hoje em dia, eu começo dizendo o seguinte para vocês: está se falando muito de geopolítica, né? Os BRICS aparecem toda hora, mas eu devo alertar que
geografia e teorias geopolíticas não têm sido muito mobilizadas para a gente discutir esse tema, né? E, inclusive, há uma grande confusão, principalmente agora, que a gente está vivenciando esse drama aí do Bolsonaro e tudo mais, e o tarifaço, e toda essa situação recente, em que há uma confusão deliberada, eu diria, e procurar misturar todas as cartas aí do baralho, né, colocando geopolítica, política, né, economia, comércio, e tudo fica de uma maneira um tanto confusa, que é difícil para o cidadão comum, né, conseguir discernir o que realmente está acontecendo. E, sobretudo, é muito difícil, e esse é o alerta que eu gostaria de fazer já de cara para vocês, é muito difícil as pessoas compreenderem a gravidade da situação que a gente está vivendo, né? Por conta exatamente dessa ausência de uma reflexão geopolítica e de uma leitura de geografia mais precisas. Eu vou ser claro daqui a pouco. Vejam bem, vou começar comentando o que eu falei na reunião da Escola Superior de Guerra, né? Ali você tinha o que eles chamam de Chatham House, que é um modelo de debate que todo mundo fala um pouco, né? Tem um expositor inicial que levanta a bola, e aí depois todo mundo tem 10 minutos para falar. E o tema era a Política Nacional de Defesa. A minha fala foi, resumidamente, a seguinte, vou, em poucas palavras, dizer para vocês o que eu disse ali. Eu disse basicamente o seguinte, que a geopolítica nos ensina que nós estamos vivendo um momento hoje no mundo, tempo é sempre importante para a geopolítica, o tempo que se está vivendo, né? Tempo, espaço e poder, o triângulo da análise geopolítica, né? E esse tempo que nós estamos vivendo está presenciando um conflito em marcha por conta do expansionismo de duas organizações internacionais, que o nosso Rogério Hasbart, já há bastante tempo atrás, nomeou corretamente, na minha opinião, de blocos internacionais de poder. Ele preferiu introduzir essa noção de poder para não ficar amarrado muito nos blocos econômicos. Era aquela moda dos anos 90, de só se falava em blocos econômicos, né? União Europeia, Mercosul, NAFTA, aquela coisa toda, e ele introduziu uma noção um pouco mais abrangente, falando, não, podemos falar em blocos internacionais de poder. E eu acho que esse conceito é bem pertinente para a análise de hoje, porque, vejam, nós temos justamente dois blocos internacionais de poder, de naturezas diferentes, de concepções diferentes, de origens diferentes, mas que estão ambos em processo de expansão territorial, né? Tanto a OTAN quanto os BRICS estão crescendo, né? A OTAN está crescendo e os BRICS estão crescendo, né? E, nesse sentido, se você tem duas organizações internacionais, duas alianças de potências em expansão, o espaço geográfico é limitado. Então, a conclusão óbvia, né, de uma análise geopolítica primária aí, é de que OTAN e BRICS estão em rota de colisão, vão trombar. Uma hora vão trombar. E, se é isso, né, nós temos um problema bem sério pela frente. Para evitar essa colisão, né, OTAN-BRICS, eu sugiro uma manobra diversionista, diplomática e geopolítica, né, que muda o jogo de alianças. E o Brasil, que vai ser, inclusive, a sede agora do G20, agora em novembro, né, são sugestões bem objetivas que eu trago, o Brasil poderia, na reunião do G20, incluir, na medida em que somos ainda o presidente dos BRICS até o fim do ano, poderemos incluir como proposta dos BRICS a inclusão da ALCA,
no G20, porque o G20 reúne 19 países e duas organizações internacionais, a Organização da Unidade Africana e a União Europeia. Então, eu acho que o Brasil, se vier a propor, né, na próxima reunião do G20, a inclusão da ALCA no G20, pelo menos, com certeza, o México é parte do G20, apoiaria, a Argentina também é parte do G20, ficaria numa situação muito difícil não apoiar a proposta brasileira. Em outras palavras, isso reforçaria a liderança brasileira dentro da ALAUC e dentro dos próprios BRICS. E, posteriormente, dentro dessa reunião do G20, eu sugeri que nós incluíssemos a Austrália no grupo IBAS, Índia, Brasil, África do Sul, e eu sugeriria que fosse a Austrália. O IBAS, é bom que a gente recorde isso, o IBAS foi a origem do BRICS. O BRICS saiu do IBAS. O IBAS foi um fórum, Índia, Brasil, África do Sul, né, que tinha a ideia justamente de juntar países em desenvolvimento, e no caso, especificamente, foi muito importante a ideia de países mestiços, né, de população mestiça, misturada, em que multiétnico, né, em outras palavras, e que isso seria uma característica comum, a necessidade de convivência interracial, né, dentro de cada um desses países. Então, esse foi um critério que uniu o IBAS, Índia, Brasil, África do Sul, e o tema do desenvolvimento. Depois pulou para BRICS, e acho que depois a gente vai conversar um pouco mais com calma sobre isso, mas acho que vocês todos sabem a origem dos BRICS, que é uma origem geoeconômica, né? E então ficou, e agora nós estamos com esse impasse, porque os BRICS estão crescendo, né? E estão assumindo posições cada vez mais geopolíticas, não apenas geoeconômicas, tá? E, de modo que, então, foram minhas sugestões bem claras essas, né, de fortalecer o IBAS, trazendo a Austrália para dentro do IBAS, né, e, portanto, de alguma maneira, retirando um pouco a Austrália do esquema de segurança dos Estados Unidos, que quer incluir a Austrália numa espécie de OTAN, ali no Extremo Oriente, acho que vocês sabem também, os Estados Unidos estão promovendo o grupo AUKUS, né, ali com a Austrália, a Nova Zelândia, né, e querem, na verdade, incluir, pouco a pouco, a Coreia do Sul, Taiwan e Japão no esquema de segurança americano da OTAN. Estão muito interligados. Em outras palavras, a OTAN está crescendo em direção ao Pacífico, né? E os BRICS, então, também estão crescendo, e isso é um motivo da nossa principal preocupação. Pois bem, o que eu posso dizer a vocês sobre esses dois encontros, né, muito próximos, um de natureza diplomática, o outro de natureza militar. Um encontro na ESC para discutir política nacional e defesa, o outro encontro dos BRICS, que foi a reunião dos BRICS lá no Rio de Janeiro, né? Então, o que eu posso dizer a vocês sobre isso? Bom, primeiro, a reunião do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu notei uma certa dispersão. Houve vários encontros simultâneos, né? Então, por exemplo, eu participei, me inscrevi no encontro sobre geopolítica. Simultaneamente, que foi no teatro, no centro do Rio de Janeiro, o Pepe Escobar, por exemplo, acho que todo mundo conhece, né, o jornalista Pepe Escobar, ele estava numa outra mesa em Niterói, né? Houve até confusão, por exemplo, as pessoas pensavam que eu ia para Niterói, mas eu estava no Rio, né? E teve um encontro dos líderes, foi no MAN, Museu de Arte Moderna.
Em suma, pessoal, encontros ocorrendo ao mesmo tempo, um pouco de desorganização. Não houve, na verdade, tempo suficiente para se discutir mais a fundo, né, os temas geopolíticos propriamente ditos, né? Eu queria ter colocado, e vou colocar aqui para vocês, portanto, essa pergunta que eu queria ter feito lá. Não tive condições de colocar essa pergunta, porque a sessão foi interrompida antes dos debates, né? O que eu acho uma falha, só ficou discurso, muito chapa branca, digamos assim, né? O encontro. Né? Mas a minha pergunta seria a seguinte, para o debate. Qual é o antípoda dos BRICS? Tá, BRICS, tá, estamos aí com BRICS, com Indonésia, Etiópia, Emiratos, né? Esses novos atores aí que estão entrando nos BRICS, já tem outros tantos, uma fila de espera querendo fazer parte e tal. Mas quem é o antígona dos BRICS? Os BRICS estão aí, e quem que não é parte dos BRICS, que é o antípoda dos BRICS? É o G7? É a OTAN? Ou é a própria ONU? Quem é o outro dos BRICS? Qual é o interlocutor, né, dos BRICS? Porque, vejam, no primeiro momento, parecia que era o G7, né? Porque os BRICS, o que estão discutindo, as discussões importantes que giram em torno dos BRICS? Bom, uma delas é o comércio inter-BRICS, pelo menos, e o comércio internacional em geral, saindo do dólar, saindo, né, da única referência que é o dólar. Então, a ideia de construir alternativas de comércio, hoje China e Rússia já entre si, né, já praticam o comércio sem o dólar, usando rublo e yuans, né? E há uma tendência crescente de se usar moedas nacionais nas trocas, pelo menos entre os países dos BRICS. E o conjunto BRICS almeja uma mudança da ordem monetária internacional que foi criada em Bretton Woods. Isso já foi explicitado pela cúpula dos BRICS, na última cúpula dos BRICS, que teve na Rússia, né? Então, em outras palavras, existe o objetivo claro, né, dos países que fazem parte do bloco BRICS, de ir buscando alternativas ao dólar. Se não está muito clara uma política, né, de substituição do dólar, ela está apontada como uma tendência, né? E aí, então, eu começo com os problemas muito sérios que eu acho que, principalmente aqui no Brasil, a gente está subestimando. Porque o Trump já falou que se os BRICS, vejam bem, tem tantas frases do Trump, mas essa eu peguei e anotei, né? Se os BRICS quiserem combater o dólar, eu vou destruir os BRICS. E exatamente logo depois da reunião aqui no Rio de Janeiro, né, ele anunciou as tarifaço. Né? Então, eu acho que a gente precisa ficar com as barbas de molho aí, né? Porque, de fato, os BRICS são vistos pela atual administração americana como uma séria ameaça à hegemonia americana. Então, eu procurei, também na reunião da Escola Superior de Guerra, de fazer esse alerta, né? Quem é o antígona dos BRICS, e chamei a atenção também para o fato do atual presidente, diretor, não lembro exatamente qual é o nome correto, da OTAN,
houve uma troca no comando da OTAN. Agora, o Stoltenberg, eu lembrava bem dele, né? Mas entrou agora um novo secretário, né, que chama, secretário-geral da OTAN, com um discurso extremamente agressivo contra os BRICS. Eu não sei se vocês pegaram essa notícia. Aqui, curiosamente, aqui no Brasil não se deu importância para isso. Eu também anotei como algo muito grave, né? O secretário-geral da OTAN, recém-empossado, pega e diz o seguinte, quem ajudar a Rússia, quem comprar petróleo da Rússia, quem comprar produtos da Rússia dentro dos BRICS vai ter sérios problemas com a OTAN. Não sei se vocês viram essa mensagem do secretário-geral da OTAN. Ou seja, a OTAN ameaçou todos os países dos BRICS por negociarem, né, com a Rússia. É uma outra ameaça que é séria. Uma outra ameaça que é séria. Eu fiz esse discurso, talvez até um tanto alarmista, lá na Escola Superior de Guerra, posso admitir isso, porque olha, está aí o Enio Ecletus, né? Citou nominalmente o Brasil, bem lembrado. Obrigado. Bem lembrar. Então, ou seja, eu acho que isso daí não é brincadeira. E aí, então, um outro ponto que eu acho que a gente pode discutir também, lá na sequência. Porque, veja, né, uma é essa, quem é o antípoda dos BRICS, né, e há um problema muito sério também, né, sobre a nossa própria identidade dos BRICS, né? Porque o que, no final das contas, unifica os BRICS? Qual é o cimento que unifica os BRICS? A tijolo, mas tijolo sem cimento, né, não fica de pé, né? Você só empilhar tijolo, não é isso? A palavra brick, todo mundo sabe, quer dizer tijolo em inglês, né? Por isso que o Jim O'Neill criou essa expressão, né? Mas vejam, os BRICS estão sendo, então, ameaçados, né? E o problema que se coloca, né, é o seguinte, vejam bem, muita gente que elogia o Trump acha que ele está ganhando o jogo, ele sabe fazer negócio, é assim mesmo, está dando certo, ele está arrecadando bilhões para o país dele, né? Então, há um elogio, inclusive, teórico, por conta de que ele está usando a teoria do louco, que é um capítulo da teoria dos jogos. Acho que vocês sabem, né? Os matemáticos criaram a teoria dos jogos, que depois foram adaptadas às relações internacionais, né? Porque a teoria dos jogos começa só com dois jogadores, né? Um contra o outro, e o jogo primário chama-se Chicken Game. Não sei se vocês sabem disso. O Chicken Game é o primeiro jogo da teoria dos jogos que foi aplicado na teoria das relações internacionais. O que quer dizer isso? O jogo do galinha, né? Ou da galinha, jogo da galinha, Chicken Game. O que é isso? Isso daí, eles tomaram de um jogo que realmente existia nos anos 50, né? Naquela época da juventude transviada, os playboys com aqueles carrões, rabos de peixe, conversíveis, aqueles anos 50, né? Então, vejam bem, aquela época, né, de James Dean e tudo mais, né, juventude dos anos 50, e o Chicken Game era o seguinte, lá no Velho Oeste, principalmente, aquelas estradas vazias, eles usando de cenário aquilo, e eles colocavam um carro frente ao outro, e os dois acelerando, né, os dois acelerando. O que desviasse era o perdedor, era o galinha, né? Então era para mostrar coragem, isso.
Então, e esse jogo do Galinha foi muito usado durante a Guerra Fria. Né? Quem que vai ser o Galinha aí? Um ameaçando o outro de jogar bomba atômica, e no final, entende? E a partir daí, então, se elaborou muito essa coisa dos jogos. Se você tem mais atores, tem um terceiro ator, vai complicando, e aí você vai sofisticando a matemática da teoria dos jogos, e dentro dessa teoria dos jogos, um comportamento, como é jogo, que jogo? Qual é o jogo, inclusive, que serve de modelo? O pôquer. Né? O pôquer. Por quê? Porque o líder blefa. Né? O líder blefa, entende? Então, ele pode blefar no jogo como no jogo de pôquer, tá certo? Então, esse é o jogo. E qual é o perigo desse jogo? Que é o que o Trump estaria fazendo. Né? O Trump estaria jogando esse jogo, fazendo o louco, e aí depois todo mundo fica com medo, aí ele pega, recua e consegue vantagens na negociação com o outro lado. Pois bem, primeira dificuldade desse modelo de negociação. Você não está querendo um jogo de tipo ganha-ganha, que é a negociação comercial correta. Os dois lados ganham. Você precisa de uma coisa, eu preciso de outra, a gente troca. O comércio nasceu assim. Né? Não é eu ganho e você perde. Que negociação é essa? Como eles fizeram com a Europa. Né? Vocês vão ter que pagar mais 15% para nós. Né? Mas eu não vou precisar pagar mais 15% para o produto de vocês. Ou seja, que negociação foi essa? Né? Então, esse estilo de fazer o louco, que tem sido elogiado aí, abruptamente, né, sem se pensar muito nas consequências, ele traz o que, para o pensamento estratégico, é uma grande preocupação. Porque, vejam bem, e os outros, como vão reagir ao louco? E tem esse lado, não é verdade? Né? Como é que eles vão reagir ao outro lado? Porque aí, o outro lado, e isso ficou bastante claro, principalmente com o Putin, o outro lado pode simplesmente olhar e falar assim, esse cara está blefando. Ele toda hora muda de opinião. Né? Já tem até o apelido, né, de Taco, Trump always change opinion, né? Não é isso? Então, ele muda toda hora de opinião. Eu não boto fé nele. Não acredito nele. Ora, vejam então o risco. Se ele está blefando, então não adianta nada, o blefe, eu entendo que ele está blefando, então, portanto, eu continuo agindo do mesmo modo. Em outras palavras, a Rússia continua avançando. Continua atacando a Ucrânia e avançando, e ganhando território. E não adianta nada o Trump ficar ameaçando, se não parar a guerra em 10 dias, isso mesmo, chicken out. Trump always chicken out. Exatamente, é o jogo do galinha, exatamente. Então, é isso mesmo. Obrigado por me corrigir. Então, é isso mesmo. Então, vejam, se ele está blefando, tanto a China vai continuar pressionando Taiwan. Hoje, inclusive, parece que foram comissionados 2 porta-aviões chineses. Hoje. Foram comissionados 2 porta-aviões chineses. Né? Ou seja, a China continua apertando Taiwan, fazendo exercícios militares, apertando Taiwan, né? Insistindo na reunificação, como também o Putin vai continuar a sua campanha para incorporar o Donbas, né, à Rússia. Certo? Mas, se por outro lado, a gente considera que o Trump não está blefando, aí é pior. Aí é pior porque aí você vai ter que tomar contramedidas muito mais sérias, muito mais profundas, né? Preventivas. Né? E eu devo dizer a vocês que na minha alocução na Escola Superior de Guerra, eu disse que eu preferiria apostar de que Trump, em relação ao Brasil, não está blefando.
se é para apostar se ele está blefando em relação ao Brasil ou não, eu apostaria que ele não está blefando. Talvez o que tenha vindo logo em seguida tenha me desmentido, porque, né, foram suspensos 700 produtos brasileiros da taxa de 50%. Né? Mas eu notei na reunião da Escola Superior de Guerra que a maioria ali achou que eu estava exagerando, né? Que não era para tanta preocupação assim e tal. No entanto, hoje mesmo, embora aí os outros produtos estejam sendo taxados, né? Hoje mesmo, o governo Trump escalou mais ainda o seu confronto com os BRICS, taxando a Índia em 50%. Vocês viram isso de hoje, notícia de hoje? A Índia. Né? Então, esqueçam aquele discurso de que, não, os BRICS são um clube de ditaduras. Não, não é nada disso. O que os BRICS estão é ameaçando a hegemonia americana. Esse é o ponto. E a elite americana, independentemente de se partido democrata ou republicano, pode mudar um pouco os métodos, mas eu entendo que a elite americana identificou os BRICS como uma ameaça estratégica aos Estados Unidos e, portanto, vão tentar destruir os BRICS, e o elo fraco dos BRICS é exatamente o Brasil. É exatamente o Brasil. E por isso, então, né, tentar agora pressionar o Brasil. Vejam, os Estados Unidos já estão em guerra com os BRICS. Indiretamente, através da Ucrânia, estão em guerra com a Rússia. Né? Através de Taiwan, estão em guerra com a China. Não é isso? Através de Israel, estão em guerra com o Irã, que também é parte dos BRICS agora. Ora, por que não estariam em guerra com o Brasil? Essa é a minha pergunta. Não é? Então, eu acho que, ao contrário aí da maioria dos economistas e dos empresários que ficam ensinando, não, tem que negociar, tem que negociar. Negociar o quê? Né? E também fica, não, mas é por causa do Bolsonaro, que é amigo do Trump. Não, isso é só um pretexto. Né? Portanto, insisto, o problema aqui não é comércio, não é economia e não é política. O problema chama-se geopolítica. É uma questão de geopolítica. E, infelizmente, muita gente que usa o vocábulo geopolítica não entende de geopolítica. E, portanto, não sabe a natureza do conflito. Né? Não sabe a profundidade do conflito. Tá certo? Então, eu vou agora tentar defender a minha leitura sobre a natureza aí do conflito e sobre o que é possível fazer, né? Já que, justamente, o poder da geopolítica, o que pode a geopolítica? O que pode a geopolítica? A geopolítica pode fazer alertas, ela pode antecipar processos. Por quê, hein? Ora, porque, como já escreveu lá atrás o grande Rui Barbosa, quem enxerga no espaço, antevê no tempo. Olha a frase do Rui Barbosa. No discurso aos marinheiros, em 1890 e pouco, alertando exatamente para os povos nascidos à beira-mar. Não podem ficar desatentos à questão da segurança, porque assim como eles respiram pelo mar, eles podem ser sufocados. Né? E, portanto, precisam ter uma marinha poderosa. O Brasil precisa ter uma marinha poderosa. Escrevia o Rui Barbosa
lá atrás, década de 1890, quando está surgindo a geopolítica. Tá? Nosso Rui Barbosa já alertava para isso. Então, a geopolítica é isso, pessoal. Ela pode, porque, claro, veja, é a regra número 1 da geografia militar. A defesa, você procura um ponto estratégico, topograficamente elevado, para dificultar o avanço inimigo e para você se antecipar na defesa, porque você vê ele lá de longe chegar. Né? Então, o homem primitivo já fazia isso, né? Os primatas já fazem um pouco isso, hein? É verdade? Procurar ter um ponto de vista, né, para descortinar no espaço, para antecipar a sua defesa. Quem enxerga o espaço, antevê no tempo. E, pois bem, então, procurando enxergar no espaço para antever o tempo, o que eu poderia dizer a vocês, com base na geopolítica? Né? Que justamente o que está em marcha é algo grande, é algo que realmente coloca a humanidade numa encruzilhada histórica que ela nunca vivenciou antes. Ela nunca vivenciou antes. Porque, vejam, até pouquíssimo tempo atrás, nosso problema era o meio ambiente. Ah, não, porque o problema ambiental, não sei o que tal. Esqueçam o problema ambiental. O problema número 1 agora é a possibilidade de uma guerra nuclear. Tem uma hierarquia de problemas aqui. E olhem só que coisa interessante. Em compensação, se você resolve o problema da guerra nuclear, você resolve o problema do meio ambiente. Oh, como assim? Simples assim. Qual é o problema do meio ambiente? O aquecimento global, a poluição do mar, do ar e do solo. Qual é o problema? O problema é o petróleo. O problema é o petróleo, são os agrotóxicos, os hidrocarbonetos, todo mundo sabe disso. Né? E por que nós não saímos de uma economia do petróleo? Ora, porque a economia substitutiva do petróleo é a economia do urânio. Do urânio. O problema energético não vai ser resolvido com eólicas. Desculpem os que são entusiastas dessas formas de energia com o solar e eólica. Desculpem, não. O problema energético, ainda mais agora, quando tem essa revolução aí, né, com criptomoedas, com inteligência artificial, exigindo cada vez mais eletricidade, a única alternativa, gente, é a energia nuclear. E a energia nuclear não pode se expandir, como verificamos no caso iraniano. Por quê? Porque se você tiver usina nuclear, você pode fazer a bomba atômica. Então, está impedida a energia nuclear, que é a solução para o problema ambiental, porque traz consigo um problema de segurança. E, portanto, a única solução para a humanidade é a desnuclearização militar, para poder ter a nuclearização civil. Utópico? Sim, mas ao mesmo tempo necessário. Mesmo porque o que nós estamos assistindo agora é conflito convencional de potências nucleares. Olha o risco. Não é verdade? Potências estão lutando guerra convencional, mas só que são potências nucleares. Não é? E aí ficam falando que a Rússia está ameaçando jogar bomba atômica. Não. A Rússia não está ameaçando jogar bomba atômica em ninguém. A Rússia apenas alerta o Ocidente para o simples fato de que hoje o arsenal nuclear da Rússia é o mais avançado do mundo. Parece que as elites ocidentais não reconhecem esse fato. Elas precisam ser lembradas a todo momento que
agora mesmo, o Medvedev foi acusado de estar provocando. Não, ele respondeu às provocações. O Trump perguntou ao Zelensky: você consegue atingir Moscou e São Petersburgo? O Zelensky respondeu: claro, é só vocês darem os foguetes para nós. E o Trump acabou aceitando. Então tá bom, a gente vai mandar novos foguetes e está voltando a rearmar a Ucrânia, coisa que ele tinha prometido não fazer. É verdade, né? Ele tinha prometido, num telefonema, acabar com a guerra da Ucrânia. Por que não acabou a guerra da Ucrânia? Ora, porque simplesmente, dentro dos Estados Unidos, o Deep State, mais as lideranças europeias e mais, obviamente, os Zelensky, não querem o fim da guerra. Simples assim. Né? Então, toda proposta que vem da Rússia, primeiro, não é nem divulgada aqui. Nem se fala o que a Rússia propõe. Nem é divulgado. Do ponto de vista da Rússia, nunca aparece. Né? E sempre a Rússia é acusada de ser a responsável, né, pela continuidade da guerra, e o Zelensky é incensado como um herói. Né? Embora, por exemplo, ele tenha assinado a lei para recrutamento de maiores de 60 anos. Vocês viram isso? Agora, né, eu, por exemplo, já estaria sendo recrutado lá, né, para ir lutar contra os russos, porque simplesmente eles não têm mais ninguém. Uma geração de ucranianos foi morta. 500 mil ucranianos foram mortos. Esse é o herói, né, Zelensky. A culpa dos russos? Não, culpa da OTAN. Culpa da OTAN, que obrigou a Ucrânia a atacar a Rússia no dia 16 de fevereiro de 2022, o que obrigou a Rússia a entrar na guerra ao lado do Donbas no dia 22 de fevereiro, que é quando o Ocidente começa a contar o conflito. Não no dia 16, que é como a Rússia começa a contar o conflito. Isso também é outra informação muito importante, né? Porque no Ocidente se omitiu o ataque ucraniano ao Donbas no dia 16. Né? E pouca gente sabe aqui no Ocidente de que os ucranianos tinham, no início da guerra, né? Aliás, essa é uma boa questão que eu queria falar para vocês. Quando iniciou o conflito, né, em fevereiro de 22, eu imediatamente, como se falava muito dos 100 mil russos, né, 100 mil russos cercando a Ucrânia, né, não sei o quê. Bom, entraram, na verdade, 80 mil soldados russos no território ucraniano. E aí eu quis saber, né, curiosidade de quem estuda esse assunto, eu quis saber, bom, e do lado ucraniano? Entraram 100 mil soldados russos na Ucrânia. E do lado ucraniano, quantos soldados tem a Ucrânia? Eu não consegui obter essa resposta. Deu tilt na internet. A internet ocidental não tinha essa resposta. Consegui, depois de muito esforço, uma informação do lado russo, que fazia a estimativa de que havia 720 mil ucranianos. Eles chegaram a montar um exército de 3 milhões de homens para combater a Rússia. Né? Então, ou seja, em outras palavras, pessoal, era bastante evidente, que a Rússia não tinha a menor intenção de ocupar a Ucrânia inteira. Você vai com 100 mil soldados para lutar contra 700 mil, o objetivo não é, sem dúvida, ocupar um país, ainda por cima, grande, de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, 40 milhões de habitantes, não. Quem começou falando de que a Rússia queria fazer uma blitzkrieg e foi rechaçada, não entendeu nada da operação russa na Ucrânia. Não entendeu nada. E agora começam a falar um pouco dessa operação russa na Ucrânia, porque ela, sem dúvida, desencadeou, não é,
a falência definitiva da ordem mundial de Ialta. Então, me permitam introduzir aqui um outro conceito-chave. Ordem mundial. Também se fala que toda hora está mudando a ordem mundial, isso, aquilo. Não. O que está realmente em crise é a ordem mundial surgida dos escombros da Segunda Guerra Mundial, do encontro que houve em Ialta, né, e que definiu as zonas de influência do mundo e a divisão do mundo entre duas superpotências nucleares, que continuam sendo as duas únicas superpotências nucleares. Então, vejam, nós temos aqui um problema muito sério, porque, do ponto de vista militar, não tem como haver o desequilíbrio desta situação. Enquanto, do ponto de vista político, há a necessidade da gente superar a ordem de Ialta. Reparem bem essa contradição, né? Todas as ordens mundiais foram alteradas mediante guerra. É uma potência que se sente injustiçada, que está fortalecida, mas que não consegue, né, ditar os termos dos negócios internacionais e, portanto, se sente marginalizada, excluída, prejudicada, injustiçada. É sempre essa potência que vai desafiar a ordem dominante, né? E até agora, todas as mudanças de ordem mundial foram feitas através de guerras mundiais, que alteraram a ordem mundial. Uma guerra só é mundial quando ela altera o equilíbrio de forças mundiais, né? E, consequentemente, para a Maria Lúcia que está chegando agora, escute só, Maria Lúcia, veja bem, né? As ordens mundiais, elas foram sendo mudadas quando houve o acúmulo de forças de outras potências que estavam fora da ordem mundial, né? Eu não consegui ler, mas eu vou chegar lá sobre o discurso dos líderes europeus. Aguarde um momentinho, nós vamos chegar lá, né? Vejam bem, a primeira ordem mundial foi Tordesilhas, Portugal e Espanha, tá certo? E essa ordem mundial, ela perdurou até o momento em que França, Holanda e Inglaterra acumularam força suficiente para desafiar a ordem ibérica. Veio a Guerra dos 30 Anos. Na Guerra dos 30 Anos, né, a França se sobressaiu como principal potência. Isso durou um tempão, durou até o Napoleão. Depois, com a derrota do Napoleão, a Inglaterra se tornou a principal potência nas guerras napoleônicas. E, finalmente, no século XX, a Alemanha desafiou 2 vezes a ordem mundial, querendo se colocar como principal potência militar tecnológica, o que de fato era, né? Mas não conseguiu reunir forças porque não tinha espaço suficiente. Os 3 países do eixo não tinham retroterra, não tinham colônias, Japão, Itália e Alemanha, e pelo confinamento geopolítico, acabaram sendo derrotados, né? Então, a Alemanha também perdeu, e vem de Alta para cá essa outra ordem mundial. Qual o problema? Agora não dá para ter guerra mundial. Agora não dá para ter guerra mundial. Mas, ao mesmo tempo, é preciso uma mudança da ordem mundial. Sobretudo pelo fato de que os Estados Unidos entraram no que eu chamo de o mesmo problema da Alemanha hitlerista dos anos 30.
É. A Alemanha dos anos 30, e sobretudo depois do Hitler, quando assumiu o poder, criou uma ilusão de poder. O rearmamento alemão, as novas armas da Alemanha, né? As novas tecnologias, não vamos esquecer que a Alemanha inventou o avião a jato, o foguete, e estava fazendo a bomba atômica. Só não conseguiu chegar nela. Mas a ideia de primeiro ter o foguete, fazer a água pesada, preparar, né, a bomba atômica, eles estavam preparando isso. Aviões, imagina, avião a jato levando bomba atômica. Quem inventou esse mundo do pós-guerra, na verdade, foram os alemães. Verdade? Mas eles caíram na ilusão de que uma nova geração de armas daria o poder mundial para a Alemanha. E os Estados Unidos caíram na mesma esparrela com o Ronald Reagan, que julgou que uma nova geração de armas, agora, a informática embarcada em armas, daria a supremacia tecnológica aos Estados Unidos, de modo a que eles tivessem uma hegemonia mundial. Então, vejam, esse é o grande problema. Não aconteceu isso, né? E, ao contrário, quem desenvolveu uma nova geração de armas, que são os foguetes hipersônicos, né? O Orochnik, por exemplo, que não tem defesa, né, antimísseis para deter esses novos mísseis russos, né, hipersônicos. Portanto, quem está hoje na vantagem tecnológica militar é a Rússia. E os Estados Unidos achavam que, com o fim da União Soviética, eles teriam condições de se tornar a potência única. A potência única. Pessoal, eu estou vendo que algumas pessoas estão colocando no chat e não estou conseguindo ler tudo. Depois, eu vou abrir com bastante tempo para a gente fazer bastante questões, tá bom? Logo em seguida eu encerro, vocês, por favor, anotem aí as perguntas, eu vou responder todas, mas eu não estou conseguindo ler tudo, não. Está cortado aqui o meu chat, não sei se é o problema meu. Não, professor, eu vou ler no final, tudo anotado aqui. No final, beleza, então, Wagner, obrigado. Então, tá bom, então ninguém vai perder nada. Legal, obrigado. Então, pessoal, prosseguindo, né? Nós estamos na crise dessa ordem mundial bipolar, mas a bipolaridade nuclear continua. Esse é o grande dilema que a humanidade enfrenta. É um dilema novo. Não dá para simplesmente... não, então vamos destruir a Rússia e aí vem outra potência. Não. Na minha opinião, quem está insistindo com essa leitura, Guerra Fria 2.0 com a China, está perdendo o elemento-chave da geopolítica mundial, que é a Rússia. Como é que você pode eliminar a Rússia? Desculpem. Não, mas o PIB da China é bem maior do que o da Rússia. Tá, mas a Rússia é o único país que pode destruir os Estados Unidos, pessoal. É o único país. Então, a bipolaridade militar se manteve esse tempo todo. Não houve o desaparecimento do poderio militar russo. Esse foi o problema da ilusão de poder. Os Estados Unidos acharam que era uma potência única. Não viram o crescimento econômico da China, nem viram o renascimento militar da Rússia. E agora estão se vendo diante dos BRICS, do resto dos BRICS, que querem também a sua emancipação. De modo, pessoal, que, sintetizando, o grande conflito atual se dá entre uma potência que tem um planejamento para o futuro, baseado na ideia de mundo monopolar, que são os Estados Unidos,
que já lançaram, na década de 90, um documento oficial sobre o século XXI como um novo século americano. Eles têm uma leitura triunfalista, excepcionalista, de que eles foram a potência que despontaram durante o século XIX, o que é verdade, conquistando o México, conquistando o Faroeste, e crescendo, né, vertiginosamente, se tornaram a maior potência durante o século XX, o que é verdade, e que vão se tornar a única potência no século XXI. Isso já não acho que seja tão verdade. Certo? Não é tão verdade. Porque justamente há outros atores em jogo, né? E o próprio Brasil e a Índia estão aparecendo aí também como grandes potências em expansão, né? A Índia tendendo a ser terceiro PIB do mundo, né? Com a sua população gigantesca, maior que a da própria China, crescendo muito. O PIB indiano hoje cresce mais até do que o chinês, né? Acho que vocês estão sabendo disso, né? E o Brasil com essa sua posição ambígua, né? Essa sua posição ambígua. E daí, eu já vou ir fechando o meu argumento. Se eu tenho razão que, então, o que existe é uma grande crise da ordem mundial, surgida em Yalta, que identificou uma bipolaridade militar entre Estados Unidos e União Soviética, que identificou mais 3 países nucleares também como potências mundiais legítimas, com direito ao assento no Conselho de Segurança da ONU: Inglaterra, França e China. Né? E que estruturou os negócios internacionais, o comércio, com base nos acordos de Bretton Woods, que deram ao dólar, né, a vantagem de ser a moeda de referência nas trocas internacionais. Este mundo está em crise. Ele está em crise. Né? Há novas potências querendo entrar no Conselho de Segurança da ONU. Quais são essas novas potências? São o G4. Brasil, Índia, Alemanha e Japão. O G4, pessoal, para quem não está muito bem informado do G4, o G4 é um fórum que existe há bastante tempo e que reúne essas 4 potências que advogam o direito delas poderem ter um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Né? Das 4, uma é nuclear, a Índia, as outras 3 não são. Né? Essa é uma discussão, se só pode participar do Conselho de Segurança quem é potência nuclear ou não. Né? E o Brasil aspira, sobretudo a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, né, aspira se tornar um membro permanente do Conselho de Segurança, mesmo sem ser uma potência nuclear, porém apoiada pelas demais potências nucleares. O Brasil, então, quer ser o bom menino, né, e que será apoiado pelas outras potências. O problema dessa visão, que na época do Bill Clinton tinha realmente muito apoio, o Fernando Henrique tocou esse assunto, né, foi pauta aqui na imprensa brasileira, né, e a aspiração do Brasil de se tornar membro do Conselho de Segurança, etc. Mas que depois isso praticamente, esse debate foi sepultado. Né? E a discussão dos BRICS mudou ninguém mais fala muito no G4. Né? Porém, o G4 reivindica assento no Conselho de Segurança da ONU, ou seja, mais 4 potências além das 5. Seria,
Então, né, o Conselho aumentaria para 9 potências. Tá? Isso é uma discussão. E o que aconteceu? Nas outras, na sucessão do Bill Clinton, né, com o Bush, os Estados Unidos já mudaram completamente de opinião, né, com relação, sobretudo, ao Brasil. E olhem que interessante. A posição mais clara aí é do seguinte: os democratas até gostam mais do Brasil, os republicanos são mais contra. E olhem só que curioso, porque é a geopolítica velha de guerra falando outra vez. Eles apoiam Japão e Índia no Conselho de Segurança da ONU. Brasil e Alemanha não. Curioso, né? Então, vejam, os Estados Unidos vetam a entrada do Brasil e da Alemanha no Conselho de Segurança da ONU. E por quê? Simples assim. Porque, no caso da entrada da Índia e do Japão, eles contêm a China. No caso de Brasil e a Alemanha, eles perdem influência para a Alemanha na Europa e perdem influência para o Brasil na América Latina. Então, por essa razão, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, numa posição, né, que vai até um pouco além da divisão partidária, não quer o Brasil na ONU. Tá? Então, essa é uma outra discussão que a gente tem que colocar. Né? E, como nós estamos num momento que eu diria que é de urgência nacional, né, nós precisaríamos discutir esse assunto mais a sério. Porque, na minha opinião, a administração Trump vai fazer o possível e o impossível para derrubar o Lula. Não é porque ele é amigo do Bolsonaro. É porque ele é inimigo do Brasil soberano. Essa é a questão central. Porque o capitalismo, no momento que está vivendo hoje, de globalismo exacerbado, ele não quer soberania nacional de ninguém, a ponto de ameaçar a soberania nacional da própria Rússia, que está armada até os dentes. Que dirá de um país como o Brasil, que, além de desarmado, está dividido internamente e politicamente. Presa fácil de uma ação desestabilizadora. E nós estamos vendo. Nós estamos vendo. Né? Congressistas se comportando como se fossem a outra esquerda no movimento estudantil. Né? Ocupação do Congresso. Que nem houve aqui a ocupação da reitoria. Isso me faz lembrar, né? A extrema esquerda estudantil. É isso. Vamos paralisar tudo. Né? O Congresso ocupado. Enquanto não for votada a anistia ao Bolsonaro, o Brasil não anda. É taxação de fora para dentro e paralisia do Congresso. É que nós vamos parar desse jeito. Engana-se quem acha que a coisa não é séria e que tudo vai ser resolvido entre empresários, porque eles também precisam dos nossos produtos e tudo mais, e tudo vai ficar como antes no quartel de Abrantes. Engana-se. Essa ação do Trump é contra o Brasil, contra a soberania do Brasil e contra os BRICS, evidentemente. E por isso, pessoal, eu vou ir fechando para colocar para vocês a discussão que saiu na Folha de São Paulo, muito importante, da última quinta-feira, 31 de julho, em que há um artigo do Celso Amorim, defendendo os BRICS, e há um artigo do governador de Minas, Romeu Zema, pedindo para o Brasil sair dos BRICS. Eu vou muito rapidamente resumir o argumento, que é muito sintético e frágil,
do Romeu Zuma, que diz que o Brasil não ganha nada ao participar de um clube de ditaduras. Simples assim. O problema seria ideológico e o Brasil não ficaria bem junto com outras ditaduras. Né? Dane-se o fato de que a Índia, né, a África do Sul, né, a própria Etiópia hoje, a Indonésia, não podem ser chamadas de ditaduras. Né? Mas dane-se isso. É simples assim. O Brasil não pode ficar junto com... Temos muitos erros, tem razão. Então, e ele diz, né, que o Brasil deveria ter relações preferenciais com os países da OCDE. Né? Da OCDE. Então, vejam, é uma opinião que ocupa espaço no principal jornal do país e pede para o Brasil sair dos BRICS. Pura e simplesmente isso. Em síntese, e esse é um argumento, nós temos que reconhecer que ele tem muita audiência. O argumento de que só fomos taxados por causa dos BRICS. E, portanto, se a gente sair dos BRICS, talvez não seja taxado. Precisamos tomar cuidado com esse discurso, porque ele é persuasivo, tá certo? Embora mentiroso, porque não se trata disso, né? Porque, na verdade, sair dos BRICS e aceitar a chantagem do Trump é simplesmente você abrir mão da sua soberania. Como, aliás, fizeram o Japão e a Europa. Né? O Japão, pura e simplesmente, abriu mão, né? Abriu mão da soberania alimentar, do seu, né? Mesmo depois de 2 bombas atômicas sobre o Japão manteve a soberania alimentar, impedindo importações de arroz. Né? É cultural e é material. Né? Para os japoneses, o controle sobre a produção do arroz. Né? É tanto cultural quanto material. É a segurança alimentar do povo japonês. Eles jamais abriram mão disso, mesmo depois de derrotado pelos americanos. Os agora vão importar arroz dos Estados Unidos, comprometendo a produção interna, quebrando, portanto, a soberania alimentar do Japão. Portanto, é perda de soberania, sim. Perda de soberania. Né? E no caso brasileiro, a gente está vendo, né, fora a pressão aí em cima do judiciário, né, é óbvio que se o Brasil ceder, ele vai ceder tudo. Né? Em vez de aumentar o preço das suas matérias-primas, das suas commodities, não. Ah, não, já que ele está taxando, vamos baixar o preço para ele não taxar. Ou seja, Putin tem toda a razão. Ele, numa entrevista hoje, ele disse o seguinte: a União Europeia abriu mão da sua soberania. Aceitou ser taxada 15% sem contrapartida. O Japão também aceitou, né, ser o fim da sua soberania. O Brasil está liderando o mundo. Vejam, o Brasil está liderando o mundo que quer ser soberano. Lula se tornou o principal líder a enfrentar o Trump nessa política de tarifas. E eu não sei se vocês viram, está rodando aí um desenho animado feito pelos chineses, em que o Lula aparece como super-herói, né, uma espécie de como Superman, pelos BRICS. Vocês já viram? Muito bom, realmente muito interessante, e que eu acho que, infelizmente, é isso. Né? Eles estão empurrando a gente para os braços dos BRICS, né? E eu concluo dizendo o seguinte: a minha alternativa para evitar uma colisão entre BRICS é o Brasil chamando a reunião da OEA. Na reunião da OEA, o Brasil pode liderar, né, uma posição que mostre para os Estados Unidos que nós não somos anti-americanos e que o BRICS não é o nosso único bloco,
nós também fazemos parte da OEA, tá? Né? Os Estados Unidos, isso é muito perigoso, porque os Estados Unidos estão unificando seus dois comandos militares, o NORTHCOM e o SOUSCOM, né? O NORTHCOM, que é a defesa do Homeland, a defesa do território americano, e o SOUSCOM, pessoal, que até agora o SOUSCOM era mais para combater narcotráfico e guerrilha. Pois bem, eles agora estão unificando os dois comandos no comando AMERICOM, considerando que as Américas não respeitam fronteiras e que a segurança dos Estados Unidos supõe a segurança do hemisfério todo, portanto, o Brasil não pode ser um líder regional na América do Sul. Eu acho que eu vou concluindo por aqui, pessoal, porque nós temos bastante gente aí assistindo e tem muitas questões a serem aprofundadas. Eu abro com antecedência, Wagner, e eu sei que, né, talvez tivesse previsto um tempo um pouco menor, mas eu acho preferível a gente começar já agora, e eu me coloco aí à disposição para todo mundo para responder as questões. Muito obrigado pela atenção de todos aí. Obrigado. Muito obrigado, professor, pela sua disposição e mais um grande prazer acompanhar mais uma aula do senhor. E agora eu vou, então, dar prosseguimento à leitura das questões. As questões estão aqui no chat. Eu vou ler elas para ficarem gravadas na nossa gravação também, mas, enfim, para o pessoal todo se relembrar. São muitas perguntas que a gente tem, acho que essa aula que a gente mais tem perguntas. As aulas do professor André sempre são muito instigantes mesmo. E estou indo aqui para a primeira. Eu vou falar para o pessoal, então, como a gente já tem muitas perguntas, o período de inscrição, a gente vai encerrar o período de inscrição às 8h20, 40. Certo, pessoal? Até mandar aqui, 20h40. O link. Estão perguntando se você mandou o link. Mandou, né? Eu vou mandar daqui a pouco o link. Vai mandar ainda. Quando terminar a minha fala, eu vou mandar. 20h40 encerra período de inscrições para perguntas. E agora a gente... Tá bom. Já vamos respondendo. Isso. Tem uma pergunta muito objetiva aqui, que epa, espera aí que eu perdi. Não é pergunta não, era um comentário. Mas tem uma pergunta que o Guilherme Andrades perguntou: a Austrália é uma das nações com maior número de reservas minerais, correto, professor? Correto. Bem objetiva. Correto, e o maior produtor de ferro depois do Brasil, exporta muito para a China, tem muitos minerais, sem dúvida é um parceiro mineral junto com Brasil e Índia, sem dúvida. Aliás, Brasil, Índia e Austrália dominam o ferro mundial. Podia se fazer a OPEF, Organização dos Países Exportadores de Ferro. Os três poderiam ser... É verdade. OPEF. Boa. O Alessandro Soares Bernardes perguntou: professor, sabemos que o BRICS Plus, o BRICS+, é um grupo de cooperação política e diplomática, fórum para várias discussões globais, e também não tem um sentimento anti-estadunidense. Não tem um sentimento anti-estadunidense, mas há muitos apontamentos para rivalidades, inclusive na tua fala quando disse que o Trump não está blefando. Esse grupo pode alternar em termos de estágio e realmente legitimar um confronto? Isso me parece guerra fria de grupos. O Trump ele é o cara que põe a mão no formigueiro, fora que há burocratas, empresas por trás. Olha, eu acho que nós precisamos tomar cuidado, porque, de fato, o Putin já falou isso, o próprio Lula também falou, o Celso Amorim escreve isso nesse artigo dele. O BRICS não nasceu para ser anti-Estados Unidos, isso é verdade. Não foi exatamente isso. Tanto é que, pelo contrário, nasceu de uma operação econométrica de um aliás, de origem irlandesa, mas norte-americano, trabalhando
não é? Como é que surgiram os BRICS, o conceito BRICS? Né? Vamos lembrar, o conceito BRICS, né, nasceu com o Jim O'Neill, fazendo um exercício econométrico para Goldman Sachs, ele como funcionário da Goldman Sachs, visando orientar os investidores que aplicam na Goldman Sachs sobre quais os mercados externos aos Estados Unidos mais promissores. E ele fez, então, uma regionalização do espaço mundial com base no modelo abstrato, organicista, onde você tinha um mundo com um núcleo, o núcleo Estados Unidos, a zona de transição em volta desse núcleo, os BRICS, e o terceiro anel, o resto. Esse é o modelo teórico dele. Ele não poderia imaginar que desse modelo teórico abstrato, em que ele indicava quem eram os países que poderiam dar mais lucro aos investidores, e aí pôs Brasil, Rússia, Índia e China, não punha a África do Sul, porque simplesmente o exercício que ele fez foi recuar 100 anos para trás do ano 2000 e projetar 100 anos para frente do ano 2000 com base nesse passado, e o passado revelou muito claramente que as economias que mais cresceram no século XX foram justamente as economias baleia, BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China. Foi isso. Falou, olha, quem cresce é quem é grande. Isso quebrou o paradigma geoeconômico anterior, os mais velhos vão lembrar, que era dos tigres asiáticos. Small is beautiful, just in time, tigres asiáticos. Ou seja, a União Soviética estava desmoronando, o Brasil estava com dívida externa, então os países grandes eram vistos como países com dificuldade. Eu vou só responder aqui, pessoal, e já retorno, só rapidinho. Alô? Eu te ligo depois, ainda estou numa live aqui. Um abraço. Depois eu vejo, é isso aí. Falou. Desculpem. Bom, então era isso, pessoal. E onde eu estava mesmo? O que eu estava falando? Agora eu me perdi um pouco. O que eu falei agora? Do início do BRIC, do BRICS, da história, como é que surgiu o BRICS. Sim, exato. Então, portanto, né? Isso, porque aí tem uma grande inversão, porque não era para ser um grupo geopolítico, era para ser apenas uma orientação geoeconômica para os investidores americanos. Aí, de repente, foi o Celso Amorim, tá? Foi o Celso Amorim que trouxe a discussão para o plano político. E com base no IBAS, que tinha a África do Sul, Índia, Brasil, África do Sul, ele pega e põe a África do Sul também nos BRICS. E aí, pessoal, numa palestra que o Celso Amorim deu na Faculdade de Economia e Administração, eu estou na plateia e pergunto, embaixador Celso Amorim, quando o senhor propôs os BRICS se tornarem um agrupamento geopolítico, de concerto diplomático, ainda que sem uma identidade muito clara, o senhor não achava que estava cutucando a onça com a vara curta? Não preciso dizer quem é a onça. E olha só o que ele me respondeu. Meu pai falou isso. Meu pai falou isso. E foi justamente quando o Brasil entrou nos BRICS que o Obama resolveu começar a aplicar um golpe contra Dilma para quebrar os BRICS. É isso, realmente é isso. Então é isso, pessoal. Outra questão. Vamos lá. O Alessandro mesmo, ele perguntou, professor, o senhor disse do cimento que unifica o BRICS, mas para o senhor qual é? Proteção é o pilar? É o dever do grupo ou não? Excelente pergunta. Eu acho que é muito frágil, não tem esse cimento muito claramente definido.
os BRICS, por isso que eu faço a pergunta, quem é o outro dos BRICS? É o G7? Se for o G7, é uma discussão econômica, mas que logo vira política, porque é contra o dólar. Ora, os Estados Unidos já disseram que vão defender o dólar com tudo que eles têm, indo à guerra, se for o caso. Então, aí já se torna um problema estratégico. É a OTAN? Pô, os BRICS contra a OTAN é guerra mundial. Entende? Ou é a ONU? Ah, então é a ONU, nós queremos construir uma nova ordem mundial? Não está claro, pessoal. Vocês me desculpem. Mas esse é por isso a crítica aos BRICS. Eu não faço uma crítica pela direita, que nem o Zema. Ah, não, sai dos BRICS. Não. Eu faço uma crítica pela esquerda. O Brasil tem que, sem sair dos BRICS, introduzir nos BRICS um grupo que inclua a Austrália, que é o IBAS mais Austrália, que inclua o G4, Japão e Alemanha. Para quê? Para que você comece a ter um discurso que procure retirar as potências aliadas dos Estados Unidos do conflito que os Estados Unidos estão preparando contra o resto do mundo, da OTAN contra o resto do mundo. Hoje, o Niall Ferguson, que é um reacionário de marca maior, ele diz com todas as letras: The West and the rest. Nós somos o resto, pessoal. Existe the West e the rest. É simples assim para eles. Então, quem achava que imperialismo era uma categoria ultrapassada, fora de moda, por favor, reconsidere imediatamente, né? O imperialismo está nu e cru. Né? Então, e a questão é os povos contra o imperialismo, a humanidade contra o imperialismo, é isso. A sobrevivência da humanidade contra o imperialismo, essa é a questão. E o Brasil joga um papel importante na liderança dos BRICS nesse aspecto. E é por isso que eu ressalto que o Brasil tem uma diplomacia competente e uma geometria diplomática que pode evitar o pior e pode fazer com que, aos poucos, se construa uma alternativa à ordem de alta, incluindo o G4, né? Brasil, Índia, Alemanha e Japão, no Conselho de Segurança da ONU. Eu advogo isso. Né? Eu acho que o Brasil é o único país que pode se mexer, chamando a OEA, é um drible que o Brasil ia dar. Ah, não, vai ter. É o chicken game, só que em vez de a gente desvia, entende? Porque OTAN BRICS, vai bater, não. A gente chama a OTAN e desbaratina. Perdão, a OEA. A OEA, porque os Estados Unidos fazem parte da OEA, não é não? E vamos lembrar, se você chamar uma reunião da OEA hoje, todo mundo vai ficar praticamente contra os Estados Unidos, talvez com a única exceção da Argentina. Porque o próprio Canadá está sofrendo também a taxação do Trump. Todo mundo está sofrendo. O único que aparentemente é amigo do Trump é o Milley, né? A ver. Né? Então, essa é a minha proposta, pessoal, para a gente fazer uma reunião da OEA para tentar desviar um pouco o confronto, mas, independentemente disso, nos prepararmos para o confronto. E aí a aliança com o BRICS é fundamental. E aí nós temos que preparar, por exemplo, nós temos que preparar estoques de alimentos que o Temer destruiu. Né? Nós tínhamos os estoques reguladores de alimentos, silos estatais para regular alimentos. Isso o Temer destruiu. Né? Vice-presidente, uma pergunta. Eu acho o Alckmin excelente figura para ser negociador. Ele está saindo muito bem, porque ele tem que mostrar para o empresariado brasileiro, né, que não se trata de um problema de falta de diálogo, né, de posição ideológica do governo brasileiro. Ele está sendo muito importante para desfazer essa bobagem que ainda está na mente de muito empresariado brasileiro, né,
que acha que a culpa é do nosso governo, do atual governo brasileiro. Eles não estão entendendo que o ataque não é ao Lula, o ataque é à soberania do Brasil, o ataque é aos BRICS e à nova ordem mundial que eles estão apontando, né? Mas como isso não está muito claro, nós vamos sofrer o ataque dos Estados Unidos contra a nossa economia, sim, e precisamos estar preparados para nos defender. Uma das coisas que eu faria imediatamente é isso, estoques de alimentos. E o governo não está parado, e o Alckmin está fazendo um trabalho muito bom, e vamos buscar novos mercados. Olha, pessoal, suco de laranja. Se a China aumentar 1% a importação de suco de laranja, já vai quase toda a laranja que está sobrando para o Brasil, vai para a China, não é verdade? A gente tem que entender que os BRICS hoje são, sim, embora eles não tenham nascido para isso, eles são, sim, uma alternativa que está se construindo. Alternativa em relação ao FMI, com o banco, o New Bank, né? New Development Bank. Então, é uma alternativa ao Banco Mundial, que não quer emprestar dinheiro para construir infraestruturas, mas só cobra juros altíssimos. Então, houve uma paralisia, né, dos instrumentos de Bretton Woods. E os BRICS estão entrando meio atabalhoadamente, porque a China está fazendo esse trabalho, né? Ela está com muito dinheiro, né? Mas eu não acho que a gente deva colocar todas as nossas fichas nos BRICS e seguir a China. Não acho que seja essa a política brasileira, né? Acho que a gente tem que buscar um campo próprio, né? Chamar a reunião do IBAS, chamar a Austrália no IBAS, chamar no G20 a ALAUC, tudo isso que eu falei, né? Chamar a OEA, o Brasil, chamar o G4. O Brasil tem jogo de cintura para ser mais protagonista do que estamos sendo. Perfeito. A próxima pergunta, professor, é do Paulo Roberto Januzzi. Ele perguntou: professor, o discurso dos políticos europeus ocidentais, como o do Reino Unido, França e Alemanha, destoa demais da população que não quer guerra e tem outra percepção da Rússia. E agora? Então, isso daí está realmente um descompasso. Eles estão com um discurso muito belicista, procurando preparar a opinião pública europeia para uma guerra contra a Rússia. Isso é para justificar o orçamento gigantesco de 5% do PIB europeu em armamentos. O Trump adorou isso, porque, na verdade, os armamentos vão ser comprados dos Estados Unidos. Vai ser a desindustrialização da Europa, isso aí, né? Então, eu acho que realmente é muito perigosa a posição dos líderes europeus. Hoje, o Trump, numa entrevista, disse que a Europa desapareceu como entidade geopolítica autônoma. Eu concordo com ele. Não existe mais União Europeia como ator geopolítico autônomo. E os países, principalmente, né, a Alemanha, a França e a Inglaterra, esses três estão muito comprometidos com os Estados Unidos, né, e vão sofrer economicamente. O Putin tem toda a razão. Você perde a soberania, entra em crise a economia, depois entra em crise a sociedade. É o caminho da Europa, infelizmente. O Brasil não pode entrar nesse caminho. Certo. O Otacílio Marcondes da Silva Júnior perguntou: professor André, boa noite. Como o senhor analisa a posição do governo Lula em relação às tarifas impostas por Trump? Hoje, Lula disse que não vai se humilhar perante as imposições imperiais do governo norte-americano. Então, olha, essa é a discussão da pauta política brasileira, né? A oposição está tentando insistir na tese de que está sendo ideologizado, que nós temos que negociar. Veja, já foi mostrado que o Brasil tem todo o interesse em ser um país do diálogo, um país que não é do confronto, um país que quer conversar e tudo mais. Mas conversar o quê? Negociar o quê? Eles não querem negociar. Então, eu acho que esse é um grande impasse, porque muita gente não está percebendo que nós somos escolhidos como alvo. Temos que entender isso. O Brasil foi escolhido como alvo. Por quê? Porque o Brasil
com todos os problemas, pessoal, o Brasil está crescendo. Está mais do que claro de que o Brasil tem uma capacidade de crescimento grande. O Brasil é uma potência em potência. E quanto mais se afastar dos Estados Unidos, mais vai crescer. Isso está bastante claro. Então, é complicado, porque nós temos aqui uma elite muito ainda, né, submetida à liderança ideológica americana, mas que está fazendo água. Porque, vamos lá, vejam bem qual é o drama americano. Os Estados Unidos já não são mais a maior potência econômica do mundo. É a China, em valor de produção industrial, em tamanho de PIB, em mercado interno, é a China, já não é mais os Estados Unidos. Em poupança, quem tem dinheiro é a China, não são os Estados Unidos, tá certo? Então, eles perderam a primazia econômica mundial, né? Produção de navios, que é sempre um fator muito importante para medir a capacidade de cada potência. A China hoje produz muito mais navios que os Estados Unidos, tanto mercantes quanto de guerra, né? Isso coloca o poderio da Marinha Americana a longo prazo em xeque, né? E, do ponto de vista militar, é a Rússia. Pois bem, e do ponto de vista do soft power, da diplomacia, do poder brando, quem é o grande inimigo dos Estados Unidos no soft power? É o Brasil. É o Brasil. Cultura brasileira é poderosa, o esporte brasileiro é poderoso, o nosso meio ambiente, nossa população, nossa juventude criativa. Nós somos a maior ameaça para o soft power americano, a diplomacia mais tarimbada do mundo. O próprio Lula é o personagem mundial mais benquisto do mundo. É o líder mundial mais benquisto do mundo, é o Lula, para desespero dos bolsonaristas. Gostem ou não, eu não sou lulista, pessoal, não sou lulista, não sou. Agora, a realidade é a realidade. Quem é o líder mundial mais popular no mundo hoje? É o Lula. É o Lula. E é por isso que ele foi escolhido pelo Trump para ser o grande adversário do Trump. Entende? Porque o Trump é isso, ele é um cara de mídia. Como que o Lula é mais querido que o Trump? Entende? Então tem isso também. E o Lula está coberto de razão. Eu vou telefonar para ele para quê? Para ele desligar o telefone na minha cara? Não. Presidentes, quando telefonam, é porque vão negociar alguma coisa séria. Né? E ele tem toda a razão. Eu acho que está certíssima a postura brasileira. Não está sendo arrogante, não está sendo bravata, né? Estamos abertos a negociações. Até os minérios estratégicos, a gente disse que, bom, podemos até vender, mas vai ter que custar caro. Tudo pode ser negociado, desde que seja feito de maneira normal, como sempre foi. Agora, querer impor ao país, né, eu acho que, ainda mais com essa chantagem da política contra o judiciário brasileiro para proteger um criminoso como o Bolsonaro, não dá. Né? Não dá. É lamentável que ainda exista muita gente no Brasil achando que o Bolsonaro tem direito à livre expressão, como a Folha de São Paulo hoje. Né? Livre expressão para quê? Para conspirar contra a democracia? Que democracia é essa, né, que aceita conspiração contra ela mesma? Eu não estou entendendo. Então, não. Bolsonaro não pode usar as redes sociais para chamar um golpe contra o Estado. Como assim? Para ele dar outro golpe? É o que eles estão querendo. Eles estão dando outro golpe. O que está acontecendo é outro golpe. Outro golpe. Não, pessoal, não vamos deixar. E vamos sair na rua e defender o Brasil, porque o bicho está pegando. Certo, professor. A próxima pergunta é do Alessandro Bernardes. Ele pergunta: professor, a Arábia Saudita foi convidada a aderir ao BRICS, mas ainda não formalizou sua entrada. Creio que desde 2023 ela ainda está analisando. Isso consiste em quê? Ir contra os Estados Unidos ou se aliar a Pequim?
o que pesa mais para o senhor? Veja bem, eu pessoalmente, né, eu preciso dizer com todas as letras, eu inicialmente não sou muito favorável aos BRICS. Também não sou muito favorável a essa expansão dos BRICS. Aonde se quer chegar? Mas eu sou realista. Ora, o que aconteceu? Havia um vácuo geopolítico. E a ideia BRICS entrou para cobrir esse vácuo. O que se quer? Não se sabe muito bem. Né? Mas a China está entrando e a China sabe o que quer. A China quer a Road and Belt Initiative. E, para isso, quem olhar o mapa percebe que os convites que a China fez para a entrada do Irã, Emiratos Árabes, Arábia Saudita, Egito e Etiópia, pô, pessoal, geografia, né, gente? Vamos olhar o mapa, por favor. É a China, a rota da China indo para a Europa, para ligar a Eurásia. Pô, por favor, tá certo? Aí o Brasil pegou e falou, mas peraí, nós que estamos fora. Ah, vamos para a Argentina. E aí a Argentina recusou. Mostrando que, né, as coisas não são tão simples assim. Por quê? Porque os BRICS não têm identidade ideológica. Eu estive na reunião do Rio e não saía um documento unificado. Porque Índia e Etiópia não queriam acusar nominalmente Israel de genocídio. Índia e Etiópia, que têm muitas boas relações com Israel, não queriam nomear Israel como potência genocida contra os palestinos. Então, teve que amenizar isso. E a China não queria o que Brasil e Índia queriam, que era pelo desarmamento mundial, pelo desarmamento nuclear. A China falou que a arma nuclear para ela é defensiva e ela não vai abrir mão. Então, tem todos esses problemas. Né? Não há identidade ideológica nos BRICS. Isso pode ser uma vantagem, porque você pode ir fazendo negócio e tal, mas pode ser um problema quando ele é desafiado. Beleza. A próxima pergunta, professor, é do Enio Eclectus. Ele pergunta: diante do reconhecimento do atual quadro de crise da ordem mundial estabelecida no pós-guerra, marcado pela desestabilização do mundo, seguido de uma muito provável guerra de alcance global, este será o destino inevitável da humanidade nos próximos anos? O que o senhor pensa a respeito da inevitabilidade desse conflito? Olha, então, a gente aprende, né, de que um conflito mundial ele vai se construindo aos poucos, né? Ele nunca emerge já imediatamente como mundial. E eu já alertei que quando o Putin resolveu invadir a Ucrânia, ele sabia que ele estava pondo em xeque-mate a ordem mundial de alta. E que, portanto, o que estava começando ali era um conflito longo, de grandes proporções, para que surja uma nova ordem mundial. Mas como a gente vem argumentando, né, uma guerra mundial nuclear é o fim da humanidade, então não pode ser por essa via. Este é o ponto. A cada momento, vocês estão vendo os europeus, os Zelensky, e a máquina de guerra americana, o chamado Deep State belicista americano, cada vez aumentando mais o envio de armas para a Ucrânia, procurando atacar cada vez mais em profundidade a Rússia, procurando fazer com que a Rússia use uma arma nuclear na Ucrânia para justificar uma retaliação nuclear. O Pentágono está louco para provar sua tese de que uma guerra nuclear limitada é possível. Eles estão loucos para isso. Né? E a Rússia contemporizando sempre, né? Colocando uma nova linha vermelha, recuando e evitando sempre, né? Fazendo ameaças, mas sempre evitando isso, porque, de fato, um conflito nuclear é o fim da humanidade. Então, nós não podemos deixar que isso aconteça. Quanto mais pessoas tiverem consciência
do risco que a humanidade está correndo hoje, mais gente vai se mobilizar pela paz mundial. Então, é isso que a gente precisa, pessoal. Precisa ter consciência de que o risco que a gente está correndo é sério e precisamos nos mobilizar pela paz mundial e por uma nova ordem mundial mais justa, mais igualitária, em que países do Sul, como Brasil e Índia, possam fazer parte do Conselho de Segurança da ONU e que a gente tenha um mundo mais pacífico, sem a ameaça da guerra nuclear. O Brasil pode liderar esse movimento mundial dos povos pela paz. Eu acredito nisso. Brasil e Índia são as duas potências pacifistas que têm um histórico, né, com o Gandhi, com o Josué de Castro, né, com o Lula, inclusive, contra o trabalho infantil, contra a fome. São lideranças pela paz. A gente tem essa oportunidade histórica, eu acho, de ser protagonista e evitar uma guerra nuclear que está em marcha, infelizmente. Mas eu tenho uma frase que eu gosto de repetir, e posso estar completamente enganado, mas eu acho que ela é verdadeira, que é o seguinte, pessoal: só a geografia salva o Brasil, e só o Brasil salva o mundo. Beleza. A próxima pergunta, professor, é da Manuela Miron. Professor, gostaria de entender melhor. Diante do cenário atual do Brasil, marcado pelo caos político promovido pelo bolsonarismo, a forte polarização alimentada pelas redes sociais e a dissociação cognitiva gerada por movimentos extremistas de direita, como seria possível começar a reconstruir um ambiente político mais saudável? Existe algum caminho viável para superarmos essa divisão interna tão profunda que nos atrasa tanto como sociedade e avançarmos rumo a discussões políticas mais sérias e a uma maior união popular, especialmente com as eleições presidenciais e legislativas se aproximando no próximo ano? Olha, excelente pergunta. Da minha parte, eu acho que só tem uma saída, é povo na rua. Agora, o que pode unificar esse povo na rua? Primeira palavra de ordem: anistia para golpista, não. Nós temos que sair com essa palavra de ordem. E a segunda, em defesa da soberania nacional. Aliás, em defesa da soberania nacional, anistia para golpista, não. É com essas duas palavras de ordem que milhares e milhares de brasileiros, milhões, têm que sair nas ruas em todo o país. Só assim a gente vai dar jeito nesse Congresso vendido, bandido, nesses deputados traidores da pátria. Nós temos que recuperar a camisa da seleção brasileira heróica, que é do povo. A camisa da CBF é do povo, não é desses bandidos que roubaram a camisa da seleção e a bandeira do Brasil. Vamos sair de camisa amarela e de bandeira do Brasil, junto com bandeira vermelha, todo mundo junto, porque aqui é povo brasileiro. E o povo brasileiro vai saber se defender. Isso aí. E agora a Manuela complementa com uma nova pergunta, que é: professor, diante do cenário atual em que vive... Eu acho que, na verdade, o professor já respondeu essa pergunta, é sobre guerra nuclear também. Deixa eu só verificar. Tem uma pergunta. Professor, poderia comentar... eu acho que eu pulei essa aqui. Professor, poderia comentar sobre a corrida espacial no BRICS? Posso. Olha, o Brasil é justamente o patinho feio aí, né? Porque a China e a Índia estão mostrando que tem todo o interesse em se tornarem uma potência realmente aeroespacial, missões a Marte, missões... E o Brasil está patinando. Por que o Brasil está patinando? Porque o nosso empresariado não deixa o governo gastar dinheiro em nada, né? A não ser em juros da dívida, não é isso? Então, essa captura do dinheiro do Brasil por essa elite financeira, né, impede que o Brasil desenvolva a tecnologia necessária.
Então, embora o Brasil seja um dos poucos países com mais de 100 milhões de habitantes, né, que, portanto, poderia ter um sistema de satélites todo próprio, nós estamos patinando, né? Nós sofremos uma sabotagem em Alcântara, feita pelos americanos, que mataram vários engenheiros aeroespaciais brasileiros. Não sei se todo mundo aqui tem essa notícia, essa lembrança, que, né, já faz tempo isso. Né? Eles nos sabotam, os Estados Unidos nos sabotam, e para a gente desenvolver o nosso setor aeroespacial, não tem dúvida, é a aliança com a Rússia, com a China. Aí os BRICS podem ajudar, sem dúvida. Porque China, Rússia e Índia são as 3 grandes potências aeroespaciais do momento. Afora, é claro, os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos estão indo para uma linha boba, uma linha de privatização, de turismo aeroespacial, de tentar levar os ricos para Marte. Isso é um delírio do Musk, do Bezos. Né? Isso está comprometendo o próprio poderio aeroespacial americano, na minha opinião. Então, sim, o futuro é esse também, né? As potências vão se tornar potências nucleares e aeroespaciais, não tem dúvida. Beleza. O pessoal está telefonando de novo. Será que já não está bom aqui? Não está para ir terminando? Deixa eu só atender. Tá bom. Rapidamente. Alô? Quem é? Ô, Pedro, eu estou terminando uma live, me liga daqui uma meia hora, pode ser? Tem mais 2 perguntas, professor, e aí a gente fecha. Então vamos lá. Tá bom. Uma da Cláudia Medina, que é: como o senhor vê essa amizade da França com o Brasil, sendo que ela, segundo Putin, está perdendo sua soberania? França e Brasil têm uma relação histórica importantíssima. O Brasil é o herdeiro da França como líder do mundo latino. Isso também precisa ficar bem claro. E, portanto, uma parceria com a França é uma parceria estratégica de longo prazo. Não é? Infelizmente, o Macron está muito oscilante, porque ele, às vezes, quer apresentar a França como potência, mas cede às pressões americanas e, sobretudo, essa política russofóbica do Macron, eu não estou entendendo. Porque a França sempre foi aliada da Rússia geopoliticamente. É fácil entender. No meio tem a Alemanha. Não é verdade? Então, é fácil entender que França e Rússia sempre foram aliadas. Mudar a posição e ir contra a Rússia é um erro da França. Independentemente disso, com o Brasil, o Macron procura manter boas relações. Né? Eu acho que uma parceria França-Brasil é positiva, mas nós não podemos esquecer que nós temos uma contradição com a França aqui do nosso lado, porque a França é uma potência colonial e a Guiana Francesa ainda não é independente. E um país como o Brasil tem que defender a independência contra as potências coloniais. Independência da Guiana, a independência de Porto Rico e a recuperação das Malvinas pela Argentina devem fazer parte da agenda brasileira, na minha opinião. Então, a França é ambígua, na minha leitura. A França é um parceiro, mas, por ser uma potência colonialista em decadência, também é um adversário. Beleza, professor. E a última pergunta, dentro do período que a gente estipulou, é do Jefferson Luiz, que é: professor, poderia comentar mais sobre a relação comercial entre Brasil e China? Olha, eu tenho um pouco de receio com o que possa acontecer a partir de agora, porque a China vai ocupar mais ainda, né, a pauta de exportações brasileiras. Isso não é bom. É bom que você tenha diversificação. Né? Ficar muito dependente de um único país, obviamente, não é bom. Né? Mas eu percebo que também existe a possibilidade da parceria com a China não ficar tão limitada a commodities e a desindustrialização do Brasil. A gente pode mudar. Sobretudo com esse ataque aos BRICS pela parte dos Estados Unidos, eu acho que é uma grande oportunidade do Brasil, justamente, fazer negócios com a China, mirando a reindustrialização do Brasil. Eu acho que isso pode ser feito. Né?
E um ponto crucial, que eu acho que é o decisivo, que eu queria até terminar falando isso agora, é o Brasil retomar o programa de trens de passageiros com a China, é evidente, porque foi o Brasil que ensinou a China a fazer trem. Pouca gente sabe disso, mas foi o Brasil que ensinou a China a fazer trem. Foram engenheiros brasileiros, nos anos 70, que foram para a China ensinar nas escolas chinesas engenharia ferroviária da Poli, da USP. Nós fazíamos os metrôs, o metrô era brasileiro, Maferza, Metal Leve, foram empresas, engenheiros brasileiros. Agora está na hora da gente importar deles a tecnologia para retomarmos a indústria ferroviária, fazendo trens de alta velocidade, para que a gente possa ir de São Paulo até o Rio de Janeiro de trem-bala, né, pessoal? Por favor. É o mínimo que a gente espera. Tá certo, professor. Muito obrigado mais uma vez por ter... Eu que agradeço, obrigado. E a gente só uma lembrança, pessoal, na Semana de Geografia, o professor André retorna, ele vai ser nosso conferencista, vai abrir a Semana de Geografia do dia 6 ao 7, do dia 6 ao 10, a 10 de outubro. No dia 6, o professor André vai palestrar com a gente aqui na USP, vai ter transmissão pelo canal do YouTube da FEFELESH. Só lembrando vocês, e muito obrigado, professor André. Eu agradeço a todos que me assistiram, a paciência, muito obrigado pelas perguntas que foram ótimas, obrigado a vocês do nosso laboratório de material didático, que sempre tem iniciativas importantes para divulgar o conhecimento geopolítico. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Um forte abraço. Valeu, gente. Obrigado, pessoal. Tchau, até a próxima. Valeu.